Por isso, muito bem-vindos a todos nós para esse estudo fundamental da resiliência, que é a capacidade de transformar uma doença em vacina, a capacidade de transformar uma aparente adversidade em alguma coisa que é favorável, não adversa, mas favorável a nós mesmos, transformar a amargura num remédio, numa cura. Nada mais importante do que estudar isso nesse momento, porque estamos todos passando por situações difíceis que podem, de acordo com a nossa atitude, ser adversidades e assim adversas a nós, ou favoráveis, lições, remédios que nos possam ajudar. Muito típica é a situação numa enfermaria hospitalar de pessoas que precisam ser vigiadas pela enfermeira, pela auxiliar de enfermagem, quando da administração dos remédios. Porque parece incrível, mas há doentes que têm técnicas de esconder, de cuspir, de enganar os profissionais de saúde, parecendo aos profissionais que eles tomaram remédio, mas na verdade não tomaram. Numa vantagem nenhuma, num boicote do doente à sua própria cura. Mas que muita gente faz isso. Por que nós boicotamos as nossas curas? Extremamente importante perceber isso, porque é praticamente impossível algum de nós que não faz esse movimento. Para isso, vamos refletir sobre os momentos finais da passagem de Jesus na Terra, quando ele previu a derrota, a fuga, a covardia dos discípulos, de todos eles, mas especialmente ele previu a falência, o erro de 2 discípulos. E a atitude desses 2 discípulos perante o seu erro pode nos ajudar muito nessa reflexão do que seja resiliência, do que seja fazer do limão uma limonada, do que seja transformar as aparentes adversidades em lições, remédios amplamente favoráveis às nossas vidas. A situação então foi que já no momento final da passagem de Jesus na Terra, ele avisou 2 discípulos do que haveria de acontecer. Avisou na Santa Ceia, na última ceia, que um deles haveria de traí-lo e outro deles haveria de negá-lo. Diante da não manifestação daquele que haveria de traí-lo, ele apenas olhou para Judas e disse: "O que você quer fazer, faça rápido." E, olhando para Simão Pedro, disse diretamente para ele: "Ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes de cantar o galo." Ambos os discípulos, apesar de alertados e avisados pelo Mestre, fizeram e cometeram o seu erro. Nós sabemos, Judas, em troca de algumas moedas, em atendimento a quimeras que ele alimentava na cabeça dele, ele imaginava que Jesus era reticente, estava em dúvida
com relação ao seu papel, e se fosse colocado diante da possibilidade da sua morte, ele revelaria todos os seus imensos poderes. Pensava Judas, se ele fez tanto pelos outros, quanto não fará por si mesmo? E mostrando os seus imensos poderes diante das autoridades, só restará às autoridades darem-lhe todo o poder sobre o povo judeu. E é claro que se Jesus tivesse todo o poder político sobre o povo judeu, aos discípulos restaria um papel de grande destaque. Esse foi o plano que evidentemente não deu certo de Judas Iscariotes. Diante do absurdo do seu erro, diante da óbvia falência do seu erro, do seu grande engano, Judas Iscariotes, percebendo a grandeza do seu erro, aumentou o seu erro suicidando-se. Aumentou brutalmente o seu erro suicidando-se, tirando a própria vida. Simão Pedro também manteve o seu equívoco, apesar de avisado pelo mestre antes de cantar o galo. Negou uma vez, negou duas vezes e negou três vezes. E quando cantou o galo, ele se deu conta da enormidade do seu erro. Quase simultaneamente, a Judas foi o cair em si de Simão Pedro. Só que a atitude de Judas, de fuga, de violência a si mesmo, de ataque à vida dada por Deus, foi muito diferente da atitude de Simão Pedro. Simão, percebendo o seu erro, tomou esse seu erro por base para, mesmo quando os discípulos, quando a comunidade dos cristãos o considerava a referência moral, o grande condutor do cristianismo, na casa do caminho, por ele inaugurada, por ele estruturada, por ele destinada ao atendimento dos pobres e dos doentes e dos excluídos de Jerusalém, quando ele era mais idolatrado por aqueles que se reuniam em nome de Jesus, ele sempre fazia questão de citar a enormidade do seu erro, em negação ao Mestre. Fez do seu erro um lastro, uma lição permanente, um instrumento de chamamento à humildade, para que não caísse diante dos elogios, diante da idolatria das pessoas, e mantivesse-se sempre um servidor humilde de Jesus. Foi assim, com essa atitude, que Simão fez do seu erro uma vitória fabulosa, muito diferente de Judas, que fez do seu erro um novo erro muito maior, aumentando terrivelmente o seu engano com o suicídio. Veja só, meus amigos, basicamente nós somos assim, dois irmãos atravessam uma mesma infância, dificuldades muito semelhantes e têm atitudes muitíssimo diferentes. Não é assim? Colegas de trabalho passam por situações muito semelhantes e têm respostas e têm atitudes e têm reações muitíssimo diferentes. Agora, durante a pandemia, todos nós passamos pela tensão do isolamento, das dificuldades no ganha-pão, das dificuldades econômicas, da doença em si, das sequelas das doenças, da perda de entes queridos, de amigos, e as reações foram muito diferentes entre nós.
O que faz algumas pessoas conseguirem sair fortalecidas das dores e outras saírem traumatizadas, marcadas, infelizes? É preciso estudar isso. E nós dizemos para vocês que uma das coisas, dos fatores estudados já pela ciência como determinantes para as pessoas fazerem da dificuldade uma oportunidade, fazerem da dificuldade um fortalecimento, saírem mais fortes das dificuldades e não traumatizados, marcados, infelizes, é a fé. É claro, a fé. É pela confiança no pai, na mãe, na avó, que a criança atravessa bem uma rua. Porque, como diz a música famosa, ela segura na mão do pai, da avó, como nós precisamos segurar na mão de Deus e ir. A confiança favorece demais que nós vençamos os desafios da vida, como para a criança é o desafio de atravessar a rua. Quando nós que dizemos acreditar em Deus, que dizemos acreditar num Deus perfeitamente bom, perfeitamente justo e absolutamente todo-poderoso, dizemos acreditar, mas ainda por causa da dúvida que nós de fato temos, ao contrário do que a gente diz, a nossa realidade ainda é da dúvida, nós vacilamos. Quando nós conquistarmos fé, nós não vamos mais vacilar, nós vamos enfrentar os problemas tirando deles toda a lição e todo o proveito que a situação nos oferece. E a visão espírita é fabulosa para isso, porque em outras visões a fé é uma dádiva, é um dom de Deus. Algumas pessoas têm fé e outras pessoas não têm fé, pois no Espiritismo é muito diferente disso. É a fé raciocinada, e tudo que é raciocinado pode ser aprendido. O convite então é de nós lermos o Livro dos Espíritos, estudarmos o Livro dos Espíritos, estudarmos a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e tirar desse estudo o entendimento da perfeição da ação de Deus. Mesmo através das dores, mesmo através dos crimes, não há vítimas, porque a ação de Deus na vida de todos é perfeita. E isso a gente tem uma oportunidade única de aprender através do entendimento da ação de Deus por leis justas, perfeitas, perfeitamente boas para todos os envolvidos. Não existe mal, não existem vítimas, existe apenas um processo de cura e um processo de aprendizado permanentes, perfeitos para todos. O que vocês acham disso? Não é um convite irresistível? Claro que não é preciso que todos se convertam em espíritas, mas que todos aproveitem as doutrinas reencarnacionistas com lei de ação e reação, mostrando o encaixe e a justiça perfeita de Deus através das histórias individuais e coletivas. Busquem, amigos, esse entendimento, essa confiança, essa fé na ação de Deus, no bem perfeito que rege tudo, na lei de amor sagrada e única que dirige todos os fatos. É esse fortalecimento da nossa fé que aqui hoje nós queremos estimular a todos os amigos que busquem no estudo, no entendimento, nos próprios romances, esse fortalecimento,
que nós agora transbordemos em estímulo para toda a humanidade da Terra, para todos os animais que também estão sofrendo muito na guerra, na pandemia. Muitos animais foram abandonados, muitos animais estão sendo assassinados na situação da guerra. Que nós aproveitemos, tenhamos discernimento e elevação e boa vontade para fazermos das dificuldades as oportunidades que elas na verdade são. Porque Deus nos permite viver o que nós estamos vivendo para aprendizado e para a cura. Mas é claro que só aprenderá e só se curará aquele que tiver boa vontade. Como Jesus disse sempre que o curava, a tua fé te salvou. Pois a notícia de hoje é que nós podemos fortalecer a nossa fé através do estudo, não só dos livros, mas o estudo da vida através dos livros da codificação, dos romances espíritas, das doutrinas reencarnacionistas de lei de ação e reação, que chegarem até suas mãos e que você conquistar para a sua vida, para o seu entendimento e para o seu coração. Para isso, nós vamos desejar, como na prece de Cáritas, que a bondade de Deus se espalhe por tudo o que Deus criou. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para todos aqueles que sofrem. Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra inteira. Imaginemos agora, amigos, a terra inteira sendo banhada da certeza do amor de Deus. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a sua misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, enfim, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa santa, pura e amorosa imagem. Graças a Deus, graças aos amigos espirituais que estão conosco, nos estimulando a todos esses exercícios, graças à sua boa vontade, minha amiga, meu amigo, que faz com que você esteja se dedicando aqui, que você espalhe esses nossos momentos, compartilhando os vídeos, assistindo também no YouTube, que todas essas oportunidades sejam sempre aproveitadas por nós e que a amizade aqui formulada nos fortaleça para enfrentar tudo que ainda estamos enfrentando da pandemia, toda a vivência que ainda estamos vivendo da guerra e todas as outras dificuldades que essa transição planetária certamente ainda nos trará. Graças a Deus, muito obrigado pela sua amizade, pela sua irmandade. Continuemos confraternizando-nos na luz. Graças a Deus, muito obrigado. Amanhã, sábado, estaremos juntos às 18h30. Grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e até amanhã.